Olá, como vão todos? Torcida Colorada, Cris Colorado. Vamos falar um pouco de Inter, que é isso que importa, é isso que a gente ama. Primeiramente, saudar os grandes time irmão, que é o São Paulo. Grande time, e quando ele não cruzar com a gente, obviamente, eu torço que eles se deem bem, porque mostraram seu valor e é uma grande instituição, um grande clube, gigante clube. E também o nosso grupo de jogadores, o nosso Abelão, que conseguiu dar um ritmo, conseguiu implementar um modelo de jogo diferente no Internacional, conseguiu fazer o Internacional jogar bola. Até porque o Abel Braga deixa legados. Primeiramente, ele deixa uma opção de jogo, que é uma opção importante dentro da partida, que é uma opção que te retrai mais, tu consegue dentro de um sistema encaixar bem teus jogadores para que eles consigam estar bem de forma homogênea, num sistema bem compactado, sabendo marcar bem e saindo em contra-ataques, que não é algo ruim, é um modo de jogar, não existe modos ruins de jogar. Times que se utilizam dessas maneiras, desse modo de jogo, também são vencedores. E tu saber te defender, tu saber dentro das tuas possibilidades ser competitivo e ganhar é importante. E eu tenho certeza que o Internacional do Abelão só não ganhou isso, uma porque muitos dizem, o jogo do esporte. Eu não consigo colocar isso. Primeiramente, a gente foi roubado. Esse campeonato de 2020 brasileiro foi roubado porque em lances cruciais, determinantes, aonde eram praticamente duas finais, a arbitragem entrou em foco e muitos dos lances que a nós nos foram sonegados, ao Flamengo, por exemplo, não foi sonegado. Tirando isso, a gente tem que colocar uma coisa. O Internacional, o Abel usou jovens dentro do seu time, ele potencializou vários jogadores experientes que com ele renderam. Então, do Abelão só tem coisas boas, porque o Abel Braga é um grande técnico que eu até deixaria ele, mas eu compreendo que a direção vai trazer o Miguel Ángel Ramírez e todos nós temos que apoiar Miguel Ángel Ramírez, porque é importante. O sucesso do Miguel Ángel Ramírez é o nosso sucesso, e o Miguel Ángel Ramírez não é um técnico ruim, é um técnico promissor. Ele ganhou um título importante, mas foi em um time que não tinha tanta pressão. O Internacional é um gigante que tem que ganhar títulos. Mas a gente tem que fazer aquela política de críticas construtivas, sempre evidenciando as coisas ruins que eventualmente possam existir dentro do time do Miguel Ángel Ramírez, e sempre colocando isso de uma forma bem madura, bem honesta, sempre com uma crítica inteligente e sem ser vil, como muitos colorados que tem canal no YouTube foram com o Abel Braga, porque o Abel Braga, ele teve Covid no meio dos jogos entre o Boca, Atlético Mineiro e Fluminense. O Abel Braga, ele tentou continuar o que o medíocre, enganador técnico Eduardo Cudê deixou no Internacional, e o Abel Braga, ele o ano tá funilando demais. Muitos jogadores estão sentindo. Tu tem o treinamento, tu tem que ser um gerente de campo, assim como o Guardiola falou e como o Abel falou quando chegou. Então é importante a gente ressaltar que o Abel Braga melhorou o Internacional, e assim como a gente não vai ser como uns canaizinhos aí no YouTube que incrivelmente criticaram o Internacional quando o Abel chegou, tentando diminuir o Abel e tentando dizer que o Abel ia rebaixar o Internacional, porque teve até um gordinho bem mangolão que falou que o Internacional tinha que fazer os pontos para não cair, todo desesperado, né? Porque eles são uns baba-ovo do Cudê, porque o Cudê, ele é um medíocre que não deixou nada no Internacional, fez pouco caso da nossa base, da nossa amada base. E algo muito importante a ser colocado é que o Cudê,
ele de forma nenhuma respeitou o Internacional, porque ele sempre tratou o Internacional como os timinhos que ele treinou. O Internacional é muito gigante, é muito gigante, tanto que desde que a gente voltou da Série B, a gente está sempre competindo e sempre chegando. Outra coisa importante a ser colocada é que a gente pode não estar ganhando, mas a gente está chegando, a gente vai voltar a ganhar. O processo de reestruturação e de remontagem para que as coisas possam voltar a ser melhores demora um pouco, e não está demorando tanto. A gente está tanto batendo na trave que uma hora a gente vai voltar a ganhar, porque a gente tem essas condições. A gente teve nesse ano, por exemplo, esse azar maldito de que o campeonato de 2020 foi claramente roubado, e a Copa do Brasil, o material humano que o Odair tinha era inferior ao que o incapaz e medíocre Codê teve durante todo 2020 e não conseguiu fazer nada. O Codê tem um bom jogo contra a Universidade Católica, um bom jogo contra o Santos, um bom jogo no Grenal do 0-0 e um bom jogo contra o Botafogo. No restante do Campeonato Brasileiro, na Libertadores e no Campeonato Gaúcho foram jogos medianos, onde não se retirava muita coisa substancial do trabalho dele. A ideia que não é dele, essa coisa de pressão alta, é uma ideia que já é pré-estabelecida há muito tempo, mas essa ideia ele implementava muito mal dentro do Internacional. Bom, mas vendo o legado, o rescaldo do que o Abel deixou jovens já preparados, e agora a gente tem outros jovens que desgraçadamente não tiveram como ter sido aproveitados, porque o Abel usou os jovens, mas não dava para ele usar os outros jovens que nem sequer haviam ainda trabalhado com o elenco principal em treinamentos e nessas coisas. Mas a gente tem que apoiar muito os jovens, e caso os nossos garotos não consigam bons resultados ou eventualmente alguma coisa dê errado, a gente tem que continuar apoiando, continuar dando valor aos nossos jovens, porque os nossos jovens eles precisam de minutagem, eles precisam se ambientar dentro do futebol profissional, porque o futebol gaúcho está crescendo, querendo ou não. Tem times que estão na terceira divisão, tem times que já estão na segunda divisão. É um bom teste para os nossos jovens já pegar, já ir pegando, já ficar mais cancheiro dentro do jogo e saber o que tem que fazer dentro de uma partida profissional, e isso está acontecendo. A gente vai, com toda certeza, esses jovens vão representar muito bem o Internacional. O nosso técnico das categorias, é Fábio, desculpa, eu não me lembro o sobrenome, mas um bom técnico que potencializou vários bons jovens. O time base do Internacional não é só um time de ganhar títulos, e sim um time que ganha títulos, mas faz com que os jovens eles consigam evoluir, e com toda certeza agora com o Miguel Ángel Ramírez, e ele vai ter muito material humano bom, porque essa base ela tá crescendo, porque se a gente for ver desde 2015, desde o ano em que o Vitório Pífero destruiu o clube, a nossa base ficou bem carcomida e não tinha garotos, porque aquela gestão não havia se preocupado em dar o suporte necessário para que o processo de formar e captar jovens no país todo, nos estados, foi interrompido, porque não foi feito de bom jeito. E, querendo ou não, o Marcelo Medeiros conseguiu fazer com que esses jovens pudessem ter uma estrutura onde eles pudessem crescer, e podendo dizer, todo mundo coloca que ele é um perdedor, coisa do gênero, mas a gente não pode demonizar e dizer que uma pessoa é monstruosa e terrível, porque é algo muito feio. Claro que ele errou em determinadas... o erro principal e fundamental dentro da gestão do Marcelo Medeiros foi a péssima captação de jogadores, porque em vez de tu pegar vários jogadores médios e ruins, tu poderia pegar 3 bons, 3 de médio para bom nível,
mas dentro de um cômbito geral a gente tem que colocar que os nossos jovens agora vão nos representar muito bem, eu tenho certeza absoluta, eu confio na nossa base, e seja qual for o resultado, a torcida tem que continuar apoiando, porque o que importa é os jovens eles conseguirem se ambientar bem dentro de um cenário onde eles vão estar dentro de uma partida contra jogadores profissionais que há anos estão no certame, seja da Série A, da Série B, da Série C. É bom para eles pegarem cancha, e é bom para que quando o Miguel Ramírez venha, ele esteja bem a par de tudo que... bem a par de como ele pode usar os jogadores jovens, do que ele pode fazer, e o Fábio com certeza vai passar para ele tudo isso, e é algo muito bom, porque essa interação entre a base e o elenco principal é algo fundamental, porque dentro das nossas conquistas a gente sempre teve jogadores jovens. Com certeza eles vão ajudar muito o Internacional, porque essa política ela é muito interessante e ela é muito importante. Tu vender jovens, ganhar títulos com os teus jovens, vender eles para fortalecer o elenco, porque a gente já tem um bom elenco, uma estrutura de elenco boa. A gente tem jovens que foram potencializados pelo nosso Abelão, e a gente tem outros jovens que eu espero que o Miguel Ángel Ramírez junto com o Fábio potencialize também, porque tem muitos bons, o Amaia, o Guilherme Pato, o Pedro Henrique, o Lucas Mazetti, o Léo Borges e outros tantos bons jovens que a gente tem na nossa base, e vamos apoiar muito, e seja qual for o resultado, vamos estar junto, porque vai ser muito importante isso, e as coisas certamente vão melhorar, porque o Inter está num bom caminho, e vamos esperar que o Alessandro Barcelo e toda a sua equipe consigam levar o Inter onde ele merece.